Olá pessoal, vamos hoje falar da nossa aula de taxa nominal over. Lembrando que essas duas aulas que compõem o conteúdo de taxa nominal over, elas requerem que vocês façam a leitura do texto sobre taxa Selic e taxa CDI que eu coloquei no E-Disciplinas, tá bom? Bom, para quem já leu o texto, então, vocês vão se recordar que a taxa Selic e o CDI eles podem ser entendidos como custo do dinheiro para os bancos. E então eles compõem o principal elemento que a gente pode levar em consideração sobre o custo dos bancos, na parte de captação de recursos. Obviamente os bancos têm custos operacionais também e custos administrativos, né, overhead. Bom, vamos fazer uma comparação aqui então. A taxa Selic, né, para a gente entender o papel dela, vamos ver como é que os bancos obtêm lucro. Basicamente, cobrando taxas por produtos ou serviços. Então, quando você contrata um serviço junto ao banco, ele cobra diversos tipos de taxa. Por exemplo, se você for fazer um financiamento de veículo, tem uma taxa de abertura de crédito. Pode ter vários nomes, tá? Taxa de cadastro, enfim. Se você tem cheque especial, você pode ter uma taxa por cheque especial, por ter o serviço de cheque especial. E você pode pagar uma taxa por conta corrente, por exemplo, todos os meses você pagar um valor para ter uma conta corrente no banco. E outra forma deles obterem lucro é tomando empréstimos. Então ele toma empréstimos a uma determinada taxa e oferece crédito a uma taxa maior do que a que ele tomou. Então é aí que entra a importância da taxa Selic e CDI. Porque a Selic e a CDI, elas nos dão uma referência sobre qual é a taxa com que os bancos tomam dinheiro emprestado, ou de outros bancos, normalmente, ou até mesmo de pessoas. Né? Quando a gente abre uma poupança, quando a gente contrata um CDB, quando a gente deposita dinheiro no banco, remunerado ou não, o banco está tomando um empréstimo, certo? Do nosso valor. Então vamos ver aqui, ó. Eu peguei aqui uns dados de de abril e de março, tá? Então essa data aqui não é hoje exatamente, né? Mas é na data em que eu preparei esse material, foi na, acredito, quinta-feira da semana passada, dia 30 de abril. Então vamos ver. A taxa Selic naquele dia era de 0,01423%. Tá? Essa aqui já é a taxa diária. A taxa Selic para o mês de março, 0,34%. O acumulado, vamos dizer assim, em 2020. E a meta. Então, essa meta é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central e ela está num valor muito baixo devido à situação de crise que a gente está vivendo. Vocês vão ver em outras disciplinas que o governo usa a taxa Selic para fazer com que a atividade econômica aumente ou diminua no país, porque ele favorece a circulação de dinheiro ou diminui a circulação de dinheiro. Vamos ver aqui, o CDI, a gente vai ver que o CDI, vocês leram o texto lá, vocês vão ver que, né, sabem que Selic são títulos que os bancos transacionam, que são lastreados em títulos públicos, ou seja, operações de dívida entre bancos lastreada por títulos públicos, e o CDI são operações em que os bancos negociam seus títulos de dívida usando como lastro títulos privados deles mesmos, tá? Então veja que o CDI de março era 0,34%, muito parecido com a Selic de março, tá? Então normalmente a Selic e o CDI têm valores muito próximos, mas é importante a gente ter essa referência mensal aqui, 0,34%, 0,34%, que é o custo do dinheiro para o banco. Aí eu simulei um empréstimo, um crédito pessoal, para a gente ter uma ideia da margem de lucro dos bancos. Simulei um crédito pessoal de R$10.000 a ser pago em 12 parcelas. Então olha o que meu banco me informou, desculpa, 10 parcelas. Então eu queria obter R$10.000, vou pagar em 10 parcelas. O meu banco informou, olha, eu te libero na hora e você vai ter que pagar apenas 10 parcelas de R$1.438,36.
comparem as taxas CDI e Selic, que é o custo de dinheiro para o banco, e a taxa que o banco está me cobrando, 4,67% ao mês, é o quanto ele vai obter, sendo que ele capta a 0,34% ao mês. Daí dá para vocês terem uma ideia da margem de lucro dos bancos. E mais importante do que isso, essa taxa informada não é a taxa efetiva. Se a gente calcular a taxa efetiva dessa operação, nós não trabalhamos ainda esse conteúdo aqui de séries de pagamentos, mas a taxa efetiva dessa operação é de 7,22% ao mês. Ou seja, tomar 10 mil reais emprestado e pagar 10 parcelas de 1.438 equivale a uma taxa efetiva de 7,22% ao mês ou 130% ao ano. O que dá essa diferença dos 4,67 para 7,22? Não sei com certeza. O banco não informa tudo o que está embutido de taxas aí. Então, certamente tem impostos, a gente já mencionou o IOF, tá? Pode ser que tenha uma taxa de abertura de crédito, eu não sei dizer por que dá essa diferença, mas eu sei que a taxa efetiva é 7,22, tá? Então daí dá para vocês terem uma ideia da margem de lucro dos bancos no Brasil. Bom, a taxa nominal over, então, é a taxa utilizada para operações que a capitalização dos juros ocorre apenas em dias úteis. Então, ela é definida por juros simples, porque ela é nominal, e, portanto, nós temos que converter para a taxa diária, tá? Usando os dias corridos do mês. E os dias corridos do mês são sempre 30 para a gente. E depois a gente calcula a taxa efetiva. A taxa nominal over, ela precisa informar o número de dias úteis em que os juros serão capitalizados, senão a gente não consegue calcular a taxa efetiva, tá? Então surgem mais duas fórmulas agora para a gente. A primeira é essa daqui. Para o cálculo da taxa efetiva, nós pegamos a taxa over e dividimos por 30, então ela é nominal, dividimos por 30, ela passa a ser taxa diária, somamos 1 e elevamos ao número de dias úteis que só ocorre capitalização nos dias úteis, e subtraímos 1. E a fórmula que nos permite fazer o inverso, ou seja, a partir da efetiva obter a over, é essa daqui. Então, se tivermos uma taxa efetiva, nós elevamos ao inverso de dias úteis para acharmos a taxa diária, subtraímos de 1 e multiplicamos por 30 para acharmos a taxa over nominal. Tá? Vamos ver isso daí numa aplicação. Então, suponha que uma taxa over num determinado período seja definida em 1,5% ao mês. O período de referência da taxa tem 22 dias úteis. Aplicando a fórmula, nós temos over sobre 30, a primeira coisa que nós temos que fazer, 1,5%, sempre na forma unitária, 1,5% divide por 30, soma 1, eleva ao total de dias úteis do período, e nós temos que naquele mês em questão, a taxa efetiva vai ser de 1,11%. Tá? Então, em resumo, para apurar a taxa efetiva a partir de uma taxa nominal over, primeiro dividimos a taxa por 30 e obtemos a taxa diária. Ela vai ser a efetiva. Capitalizamos a taxa diária por juros compostos, porque ela é efetiva, pelo número de dias úteis previsto na operação. Bom, um outro exemplo aqui, tá? Taxa nominal over, definida em 4,8% ao mês, um mês de 20 dias úteis com a taxa efetiva. Simples aplicação da fórmula, 0,048 dividido por 30, soma 1, eleva a 20, subtrai 1. Temos 0,0325 naquele mês. Tá? Agora vamos fazer o contrário. Converter uma taxa efetiva de 4,1% ao mês em taxa over, sabendo que nesse período tem 21 dias úteis. Então o que nós temos que fazer? Pegar essa taxa efetiva, levar ela, obtê-la para dias úteis e multiplicar por 30. Fazemos isso por meio dessa fórmula, 1 mais i elevado a 1 sobre du. Então, se essa taxa é de 4,1%, ela foi produzida em 21 capitalizações, 1 mais 0,041 elevado a 1 sobre 21. Aqui nós teremos menos 1. Aqui dentro nós teremos a taxa por dia útil. E aí basta multiplicar por 30, porque a over é nominal.
Então teremos então uma taxa de 0,0575 ao mês. Se a gente não tivesse colocado o over aqui, se fosse I, e a gente quisesse indicar que essa taxa é over, bastaria a gente colocar um Ozinho aqui, tá? Ao mês over, tá bom? Isso aí pode aparecer no livro. Vamos ver mais uma aplicação, então. Uma aplicação de 45 mil foi realizada em um título por 47 dias corridos, dos quais são 32 dias úteis. O valor do resgate é de 45.725,61. Qual a taxa over nominal que foi contratada? Bom, nós vamos usar as funções financeiras, porque nós temos o PV, temos o FV e temos o N. O importante agora é saber qual é o N que a gente vai usar, 47 ou 32. Temos que usar o 32. Por quê? Porque a capitalização em uma operação com taxa over, ela ocorre apenas em dias úteis. Então nós precisamos achar qual foi a taxa por dia útil. Então nós fazemos 45 mil CHS-PV, 45.725,61 FV, 32 o N. Quando a gente pedir o I, a calculadora vai nos informar o I por dia útil. Nós multiplicaremos por 30, então 30 vezes, e ela vai retornar 1,5, significando que a taxa nessa operação contratada foi uma taxa de 1,5% ao mês over, tá bom? Um empréstimo de hot money foi contratado a taxa de 3,6% ao mês over. Empréstimo de hot money são empréstimos, operações de crédito de curtíssimo prazo. Quanto é curtíssimo prazo? Dias, poucos dias, tá? Que eles são contratados para resolver problemas de liquidez das empresas. A empresa tem uma dívida, tem um título para pagar, uma conta para ser paga e ela não tem naquele dia o caixa para isso, então ela contrata e ela sabe que em poucos dias ela já vai ter novamente um fluxo de entrada de capital, então ela contrata para pagar daqui a 1, 2, 3 dias, tá? Então vamos ver aqui, ó, empréstimo hot money, contratado a taxa de 3,6% ao mês over. Qual foi o custo efetivo mensal dessa operação? Assumindo primeiro um prazo de 8 dias corridos e 6 dias úteis. Ou seja, a empresa pegou um empréstimo a essa taxa de 3,6 por um prazo de 8 dias corridos, sendo 6 dias úteis. Vamos calcular a taxa efetiva dessa operação usando a fórmula da taxa efetiva. 3,6%, dividimos por 30, somamos 1, elevamos ao número de dias úteis. Temos então que a taxa foi de 0,00722 em 8 dias corridos e 6 dias úteis. Para a gente calcular o custo efetivo mensal, nós temos que extrapolar essa taxa para um período de um mês. Um mês são 30 dias. Só que são 30 dias corridos, um mês. Então nós temos que usar como referência o 8 aqui, tá? Então usamos uma fórmula da taxa equivalente. 1 mais 00722, está faltando um zero aqui, deixa eu já corrigir, tá? Deixa eu já corrigir porque fica melhor para a gente trabalhar. Um 1,00722, elevamos a 30, é o prazo que eu quero, 8 é o prazo que eu tenho, menos 1. E nós vamos ter então que o custo efetivo mensal dessa operação projetado é de 0,0274 ou 0,72% em 6 dias úteis ou 2,74% ao mês. Então esse é o custo efetivo mensal da operação, 2,74% ao mês, tá? Na verdade, a resposta é só essa, 2,74% ao mês. Deixa eu corrigir aqui também. Muito bem. E se a operação tivesse sido contratada num prazo de 4 dias, sendo todos os dias úteis? Calculem aí. E a resposta está dada aqui. Vocês devem encontrar um resultado de 3,66% ao mês, tá bom? Bom,
Tem mais exercícios para vocês fazerem. E aí, bom estudo e bom trabalho para vocês.